Olá, quarto ano, boa tarde. Estamos juntos para mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula vai ser de História. O tema da aula de hoje é o início da colonização portuguesa no Brasil, tá? Hoje a gente está dando início à nossa última aula do segundo bimestre, tá? O último conteúdo. A gente ainda vai ter um trabalho e as revisões. As revisões já estão indo para vocês essa semana, tá bom? Então é importante que vocês relembrem os conteúdos, se possível, vejam os vídeos novamente para poder responder corretamente os exercícios. Lembrando que está tudo baseado pelo livro de vocês. Vocês podem consultar os livros para responder os exercícios, ok? Então vamos logo para a nossa aula, para o início da nossa aula. Em 1500, a expedição de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Então, eles garantiram que essas terras seriam de propriedade portuguesa. Mas foram 30 anos entre este início e até a colonização ocorrer de fato. Durante os primeiros anos do domínio sobre o Brasil, os portugueses preferiram manter com maior intensidade o lucrativo comércio com o Oriente. Contudo, o interesse de estrangeiros por esse novo território fez com que Portugal precisasse elaborar um projeto real de colonização para então não perder as terras brasileiras. 2 anos após a chegada de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, na Bahia, o rei de Portugal formou uma nova expedição em direção ao Brasil. Dessa vez, o objetivo dos navegantes era mais claro: explorar e reconhecer o litoral brasileiro. Com essa finalidade, a expedição chegou ao Brasil e navegou por grande parte do litoral. A partir disso, alguns locais receberam seus primeiros nomes em português, como Cabo de São Tomé, Cabo Frio, São Vicente, entre outros lugares. Apesar dessas regiões terem sido batizadas, elas não foram habitadas pelos portugueses. E, além disso, foi possível desenhar um mapa mais fiel à realidade do território brasileiro, que até então era desconhecido pelos portugueses. Um outro objetivo dessa expedição era encontrar ouro e prata nesse território, tá? Mas, no litoral brasileiro, os navegantes não encontraram esses materiais preciosos. No entanto, constataram a existência do pau-brasil. E apesar de não ser exclusivo da região, já que era possível encontrar nos mercados orientais, a extração do pau-brasil poderia ser muito lucrativa para Portugal. Então, para se empenhar na atividade, o rei ofereceu aos comerciantes portugueses o contrato de exploração do pau-brasil no Novo Mundo, nas novas terras. A ocorrência foi vencida por um grupo de comerciantes liderados por Fernão de Noronha. Assim, em 1503, se formou a primeira expedição para a extração do pau-brasil. Assim, os portugueses se espalharam pelo litoral brasileiro e criaram feitorias que eram armazéns para guardar madeira até conseguir juntar uma quantidade suficiente para carregar um navio. Então, como a gente viu na outra aula, a principal mão de obra utilizada era a indígena, que recebia em troca produtos europeus de pouco valor. Dessa maneira, a extração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica que foi desenvolvida no Brasil. Com a chegada do pau-brasil das Américas na Europa, muitos países começaram a se interessar pelo produto e pela exploração da região. Os primeiros a demonstrar tal interesse foram os franceses, já que dependiam exclusivamente do mercado oriental, que deixava o produto mais caro e mais lento para chegar no país. Assim, o rei da França começou a organizar expedições em direção ao litoral brasileiro para extração do produto, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas e, consequentemente, o direito de Portugal sobre a região. Para melhor aproveitar o território, os franceses se aliaram aos indígenas tupinambás. Para tentar expulsar os franceses do litoral brasileiro, os portugueses se aliaram aos indígenas tupiniquins.
que eram rivais dos tupinambás. Então, olha só. Esses eram os indígenas tupinambás, que foram aliados dos franceses, em que os franceses se aliaram. E eles eram rivais dos indígenas tupiniquins, ok? Então, que se aliaram aos portugueses. Então, os portugueses estavam aliados com os tupiniquins e os franceses aliados aos tupinambás, ok? Inclusive, essa foi uma das estratégias utilizadas pelos portugueses ao longo de todo o período que colonizaram o Brasil. Se aliar a grupos indígenas que tinham rivalidades com os outros grupos indígenas que ocupavam regiões de interesse dos portugueses. Ok? Além dessa estratégia, Portugal elaborou uma expedição guarda-costeira, que foi comandada por Cristóvão Jacques, que navegou no litoral brasileiro entre 1516 e 1519, e novamente em 1526 e 1528. O objetivo dessa expedição era afastar os inimigos estrangeiros e reconhecer o litoral brasileiro, estudar as possibilidades de garantir a posse dessas terras brasileiras. Após essa expedição, o comandante sugeriu ao rei o povoamento do território brasileiro para afastar os inimigos. Anos depois, o rei Dom João III aceitou a recomendação e decidiu enviar uma expedição com a missão de povoar o Brasil. O comandante dessa vez seria Martim Afonso de Souza, que liderou uma esquadra sobre o litoral brasileiro e pela primeira vez entrando com maior profundidade, então, no Novo Mundo, que seria as terras brasileiras. Então, vamos entrar agora, aprofundar em o que é a colonização. Até agora a gente observou as indas e vindas dos portugueses, né, que exploravam as terras brasileiras através dos indígenas, se fixavam apenas no litoral e em pouco tempo retornavam para a Europa, tá? Então, entre o período de 1500 a 1530, a gente chama de período pré-colonial, antes da colonização. Mas então, o que é a colonização? Colonização é a ocupação de um território por um outro país, sendo o espaço utilizado para a exploração dos recursos naturais e povoamento com a cultura do país colonizador, tá? Então, vamos olhar os exemplos para a gente poder entender melhor. Portugal colonizou o Brasil, tá? Entre 1500 e 1822. Isso quer dizer que entre esse período houve a ocupação do território brasileiro pelos portugueses e esses exploraram os recursos naturais, assim como grande parte das atividades econômicas do Brasil. Então, quando um país vai para outro território, né, querendo explorar os recursos e povoar o local com a sua própria cultura, né, a gente chama de colonização, tá? Muitos outros países, sobretudo os europeus, colonizaram diversos espaços pelo mundo inteiro. A Espanha colonizou toda a América do Sul e Central, com exceção do Brasil e algumas ilhas do Caribe. A Inglaterra colonizou os Estados Unidos e o Canadá, a Índia e a Austrália. A França colonizou a Guiana e parte do Canadá, Haiti e a Argélia. Assim, podemos ver que a colonização de regiões do mundo não foi uma exclusividade portuguesa, ok? Em todos esses lugares houve ao menos um fator em comum, o Pacto Colonial. Esse Pacto Colonial era a definição de que todas as mercadorias que saíam das colônias deveriam ir para suas metrópoles ou ser negociadas por comerciantes da metrópole. Portanto, o Brasil só poderia exportar seus produtos para Portugal, os Estados Unidos para a Inglaterra, a Argentina para a Espanha, tá? Contudo, é importante sabermos que nem toda a colonização é desenvolvida de forma igual. Então, para a gente terminar, tem aí esse mapa na tela em que ele mostra onde era a colonização, como foi a colonização na América, né?
nas Américas. E aí ele mostra a colonização espanhola, portuguesa, inglesa, francesa e holandesa. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Lembrando para vocês revisarem os conteúdos, vai ter a revisão, ok? Façam os exercícios, não deixem de estudar e a gente se vê na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau.